Hoje eu vou mostrar para você como eu escolho um tênis para tênis de mesa. O meu tênis estava um pouquinho velho já estava na hora de trocar. Como eu comprei um novo, eu resolvi mostrar aqui para vocês, fazer um unboxing aqui de um tênis que eu comprei e também quais os pontos que eu acho importante quando você vai comprar um tênis para prática do tênis de mesa. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O tênis que eu comprei aqui foi um Mizuno Falcon 2, ele veio nessa caixinha aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, Mizuno Falcon 2, o número é 41. Eu comprei esse tênis aqui, um dos motivos é por ser barato também. Se você tem dinheiro suficiente para comprar um tênis específico de tênis de mesa, então talvez esse vídeo não seja para você. Mas também no fim do vídeo eu tenho uma dica incrível, que aí não tem nada a ver com o modelo do tênis aqui e serve para todos os jogadores de tênis de mesa, tá bom? Se você puder ficar até o final aí, você vai ter essa dica que eu vou passar aí no final do vídeo. Tá gostando do conteúdo do canal? Lembra aí de se inscrever, porque é muito importante a sua inscrição e muita gente aqui não é inscrito no canal. 70% das pessoas que vêem esse canal não é inscrito. A única coisa que você pode fazer por mim, sem gastar nenhum tostão, é clicar nesse botãozinho de se inscrever e no sininho de notificações para que o YouTube possa entregar os conteúdos que eu posto aqui. Ajuda a fortalecer o canal aí, tá bom? Um abraço! Esse tênis aqui é um tênis da Mizuno, ele se chama Falcon 2. O modelo não importa tanto, é importante você perceber, o solado aqui ele não é tão alto como os Airs de corrida mesmo, que são um pouco mais alto aqui. Nessa altura aqui eu acho que ainda dá para treinar tênis de mesa sem problema algum. Então o primeiro requisito aqui é não ser muito alto aqui esse solado aqui. A segunda coisa que eu levei em consideração é essa parte aqui que é em mesh, que ela tem uma certa ventilação. E como eu suo bastante, e esse acabamento aqui em mesh aqui, eu acho que vai me ajudar bastante. Mas por ser mesh, é importante você tomar um certo cuidado, porque o tênis de mesa, você faz muita movimentação lateral, né? Então o tênis ele vira para cá, vira para cá. O que acontece com o tênis de mesa? Ele às vezes ele arrebenta aqui, então é necessário que você compre um tênis que seja um pouco forte aqui também. E eu escolhi esse tênis aqui por causa dessa biqueira aqui, porque ela tem uma proteção aqui por dentro, que ela protege essa parte desde aqui até esse outro lado aqui. Fica mais difícil de rasgar o tênis. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. O solado dele aqui, ele tem um grip muito bom por causa dos vincos aqui e ele gruda bem no chão. E também outros requisitos aqui, não tão importantes, mas assim, a marca, Mizuno dispensa comentários. E também tem esse acolchoado aqui na gola dele, né? Essa placa Wave aqui que amortece os impactos também, que é importante, né? Algumas pessoas têm problema na coluna, problema no joelho e tal, então tem que ter um pouco de amortecedor aqui também, não pode ser totalmente reto também, que pode prejudicar as pessoas que têm um pouco de dores na coluna ou no joelho também. Com relação ao preço, além de ele ser bonito e confortável, né? Eu achei um preço bom. Eu paguei hoje na faixa de 250 a 270 reais. Para mim eu acho que tá um preço bom. O jogador de tênis de mesa que pratica todo dia, ele geralmente troca o tênis a cada 2 a 3 meses. Um jogador que treina uma vez por semana ou 2 vezes por semana, o tênis dura mais. Mas o jogador de alto rendimento dura pouco mesmo porque desgasta muito. Para quem gostou desse tênis aqui, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostar e comprar por esse link meu, lembre-se que você está ajudando o canal aqui de alguma forma. Eu vou deixar aqui também o link de alguns outros tênis também que eu selecionei lá da Amazon, que eu achei interessante para a prática do tênis de mesa, tá? Porque às vezes você gostou desse tênis aqui, você vai lá e você não encontra o seu número. Eu selecionei alguns outros tênis também, que eu acho que é bom para a prática do tênis de mesa e eu vou deixar o link aqui. Deixa eu fazer um pedido aqui de amigo agora para você. Se você está gostando desse conteúdo, se você está aprendendo alguma coisa com esse canal, eu vou pedir para você me ajudar a compartilhar com seus amigos do tênis de mesa. Todo esse conteúdo aqui ele é gratuito, dá bastante trabalho para fazer, mas a única coisa que eu pediria para você é que você compartilhasse com seus amigos. Só assim eu vou poder entregar todo esse conteúdo aqui para mais pessoas que gostam do tênis de mesa, tá bom? Se você puder me ajudar, eu agradeço.
Agora, para finalizar, como eu disse para você que eu ia te dar uma dica no final, isso aqui independe se é tênis da Mizuno, da Asics, da Butterfly, qualquer tênis. Para jogador de tênis de mesa, como eu falei aqui, todo jogador ele faz muita movimentação lateral e muita movimentação frente e trás também. Então, o que acontece? A palmilha aqui, eu vou tirar a palmilha aqui para você. A palmilha aqui, ela desgasta muito nessa parte aqui. Inclusive para jogador de tênis de mesa, para quem não sabe, o jogador de tênis de mesa, ele sempre coloca o peso mais ou menos por aqui assim. Não na ponta dos pés, porque não é balé o tênis de mesa, né? Então não há necessidade de você colocar o peso na ponta dos pés e ficar com os pés assim para cima. O peso ele vai aqui, nunca no calcanhar e nunca na ponta dos pés. Então há um desgaste muito grande nessa parte aqui. A palmilha aqui, quando você vai treinando, essa parte aqui ela fica toda comida, ela desgasta muito, e ela desgastando aqui, a sua meia vai começar a rasgar muito. Muita gente acha que o problema é o tênis e troca o tênis. Às vezes o tênis ele está bom nessa parte aqui, então não há necessidade de você trocar, basta você trocar a palmilha. Você compra a palmilha muito mais barato, você troca a palmilha e você resolve esse problema da meia. Se ele tiver muito desgastado aqui, você vai ter mais bolhas no pé também, né? Então você vai ter bolhas no pé e pode rasgar a sua meia também. Então, para evitar isso, ao invés de você trocar o tênis inteiro, se ele estiver bom aqui ainda, essa parte boa, né, você pode simplesmente trocar a palmilha. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa o seu comentário aqui. Se você gostou, eu faço mais vídeos para você de unboxing de materiais. Grande abraço e até a próxima.